Palavra para sustentar, doutor Púcio. Excelentíssima senhora ministra-presidente, doutora Maria Helena Malma, excelentíssima senhora ministra relatora, doutora Adelaide Miranda Arantes, excelentíssima senhora ministra Eliana Chaib, procuradora da República, enfim, demais funcionários, colegas que me assistem aqui. O caso, excelências, o fundo qual é? Se trata de um empregado motorista, que ele saía de São Paulo, ia prestar serviço fora do Estado, ele ficava 15, 30 dias fora, e depois ele retornava. E, na inicial, ele fala que a empresa lhe pedia o cumprimento de jornada extraordinária. Mais que isso, ele aponta uma extensa jornada de trabalho. O que acontece? No primeiro grau, ele perdeu a ação, e a decisão foi mantida no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, pela improcedência. Por qual motivo, excelências? Porque, diz o acórdão, o próprio autor inverte a descrição dos fatos que alegava na inicial, afirmando em seu depoimento pessoal que a alegada extrapolação de jornada era exigida pela JBS, empresa cliente da Ré, e não pela Ré. Além do que, confessa que nenhuma das duas empresas fazia um controle de sua jornada e que era ele próprio quem decidia a hora de começar e a hora de parar de rodar com o veículo. O reclamante admitiu, em seu depoimento pessoal, que não havia qualquer controle, inclusive quanto aos intervalos entre e intra-jornada. Portanto, a confissão real do reclamante tem procedência sobre qualquer outro meio de prova. Ele saía com o veículo, ele decidia quando começava a trabalhar, ele decidia quando parava, e, no depoimento, ele muda a versão da inicial, que ele falava que era a empresa, a cliente, né, que quem o contratava, a Coelho Transportes, quem exigia dele horas essas, e, em depoimento, ele não, quem pedia era a outra empresa, que ficava lá no outro estado, que era a JBS, que lhe pedia para ficar além da jornada. Mas ele confessa, excelências, que não tinha controle nenhum, nem por radar, nem por satélite, nada, e ele decidia o momento que ele começava, o momento que ele parava, o momento que ele fazia os intervalos. Como se atribuir, data vênia, do entendimento, uma jornada extraordinária para a empresa ser compelida ao pagamento, quando não havia controle, era o próprio trabalhador quem decidia. Voltava na empresa, para o Estado, depois de 15 dias, um mês. Então, esse é o fundamento de fato do caso. Mas, mais que isso, excelências, e aí eu chamo a atenção, porque ele apresentou o recurso de revista, que foi negado o seguimento ao recurso de revista. Por quê? Por conta dessa confissão. E, no recurso de revista, ele apresenta o recurso de revista exclusivamente com a linha A do 896. E ele traz, ou seja, divergência jurisprudencial, é o único ponto dele do recurso, divergência jurisprudencial. E ele traz duas jurisprudências. Ele não faz cotejo analítico nenhum com essas jurisprudências. Então, ele traz um caso de dois motoristas de ônibus que se revezavam, que é do TRT-10, e um outro caso do TRT-18, de Goiás, onde ele fala que o acórdão trata da presunção da prova, que não ocorreu no caso dos autos, e aplica a súmula 338 do TST, que também não tem nada a ver com o caso. Ele não faz cotejo analítico nenhum, excelências, entre essas duas decisões, que não trazem exatamente os aspectos retratados no acórdão recorrido aqui nesse caso. E, se ele alega exclusivamente, excelências, exclusivamente a linha A como a questão, ou seja, de uma divergência de entendimento entre os tribunais, data vênia, o TST não poderia receber o recurso de revista com base na violação da lei, porque daí é o TST que estaria fazendo por ele um recurso. E nós sabemos que
que não se pode agir desse modo em milhares de decisões dessa Corte. Aliás, a súmula 23 bem estabelece: não se conhece do recurso de revista se a decisão recorrida resolver determinado item do pedido por diversos fundamentos e a jurisprudência transcrita não abranger a todos. E a jurisprudência que ele traz não abrange nem de perto aquele ponto. Mais que isso, Excelências, no recurso de revista, ele traz o trecho atacado da decisão do TRT2. Qual é o trecho atacado? Que ele põe expressamente no trecho do recurso dele. Por aspas. Portanto, a confissão real do reclamante tem precedência sobre qualquer outro meio de prova, conforme estipulado no artigo 374, que aplicava de forma supletiva ao processo do trabalho, conforme artigo 769 da CLT, o qual estabelece que os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária não necessitam de prova. Além disso, o artigo 389 define confissão como admissão da verdade de um fato contrário ao interesse da parte que faz favorável ao adversário. Portanto, não há fundamento para o pagamento de horas extras. Esse é o trecho que ele ataca, ou seja, o trecho do acordo que diz que houve confissão. Esse trecho não fala da lei do transporte rodoviário, não fala da necessidade de controle de ponto. Esse trecho do acórdão fala exclusivamente que, havendo uma confissão, ela prevalece sobre os demais pontos do recurso. E ele não faz cotejo analítico nenhum, Excelências, aqui. Ele traz um trecho que não é o fundamento pelo qual essa Corte data vênia estaria recebendo o recurso de revista e estaria dando provimento ao recurso de revista. Novamente, seria o Tribunal Superior que iria, no acórdão, buscar um trecho por ele não citado para trazer aqui e, novamente, fazer por ele um recurso de revista que ele não fez. Né? E isso, claro, né, viola e a posição dessa mesma turma aqui em diversas decisões, a transcrição de trecho único do acórdão relacionado a temas diversos no início, ou desvinculado dos tópicos impugnados no apelo, não supre a exigência contida no artigo 896, parágrafo 1º, A1 e 3 da CLT, uma vez que impede o devido confronto analítico. Mais que isso, Excelências, ele não traz no recurso de revista, no finalzinho, embora ele tenha apresentado só sobre a divergência jurisprudencial, no finalzinho ele fala lá assim: além disso, viola a lei tal e tal, que é a lei do transporte rodoviário. Ele não cita nenhum dispositivo dessas leis. Ele não cita, a disposição do acórdão tal violou o artigo tal da lei. Ele não traz isso no recurso de revista. Ele não traz. E se ele não traz esse cotejo entre o dispositivo legal, né, nós novamente estamos violando súmula, admissibilidade, a 221, né? A admissibilidade do recurso de revista por violação tem como pressuposto a indicação expressa do dispositivo de lei ou da Constituição tido como violado. E ele não traz. E aí, novamente, seria o TST que estaria fazendo por ele um recurso de revista ao ir lá pegar a lei e fazer um cotejo que ele não fez com trecho do acordo que ele não traz. Então, assim, violou a lei? Que dispositivo da lei? Qual a parte do acórdão violou essa lei? Não sabemos porque não foi indicado no recurso de revista. E aí temos ainda mais uma violação, que seria da súmula 4221. Não se conhece do recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida. E qual é os fundamentos da decisão recorrida? É a confissão de que ele mesmo iniciava a jornada quando ele queria, ele terminava a jornada quando ele queria, sem controle de ninguém, e por ele alterar os termos da inicial, que atribuía a reclamado uma exigência de jornada, e depois, em depoimento pessoal, ele vem falando que não era reclamada quem exigia dele jornada, mas sim a JBS, que não tem nada a ver com a reclamada aqui, no caso. Então, Excelências, por esses motivos, e desculpe, eu sei que meu tempo está aqui, no finalzinho, ainda tem alguns segundos, mas só para solicitar a Vossas Excelências aqui que o recurso não seja conhecido, porque não preenche requisitos para conhecimento, pela violação das súmulas e de tantas decisões desse Tribunal Superior do Trabalho e dessa turma em especial, e, ser recebido, que seja negado as horas extras diante da confissão, e porque ele decidia. Ademais, nós temos a OJ 332 do TST, que nega horas extras se tiver controle só por tacógrafo. Nega as horas extras. E a OJ está válida ainda.
ela não foi revogada. Então, se, mesmo com tacógrafo, não teria horas extras, imagina nesse caso onde ele confessa que não tinha controle nenhum, e é ele quem decidiu o início e o fim da jornada. Então, são esses os fundamentos pelos quais requer a manutenção do acórdão do TRT da 2ª Região. Muito obrigado pela atenção, Excelência.